Então, meu boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão do dia 23 de abril de 2025, invocando a proteção do Altíssimo para os nossos trabalhos de hoje e cumprimentando inicialmente os integrantes desta segunda Câmara de Direito Público. Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, desembargador Francisco Gleidson Pontes, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Cumprimento também a excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Francisca Delara Pinheiro Linhares. Obrigada, cumprimentos. Cumprimento também a excelentíssima representante da Defensoria Pública, doutora Maria Liduína Freitas da Silva. Os servidores integrantes desta secretaria, a pessoa da doutora Isbênia Nogueira e do senhor Edson Mendes, que é o nosso responsável pela transmissão da sessão. A Força Policial também aqui presente, advogado presente, inclusive os virtualmente, que nos acompanham. Inicio pela apreciação e aprovação da ata número 11/2025 da sessão ordinária de 16 de abril de 2025. Alguma objeção? Tem objeção, excelência. Sem objeção? De plena corte, senhora presidente. Pois não, ata aprovada. Processo retirado de pauta. 5.4, apelação civil número 000-1862-15-2010, sistema SAGE, da relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes, apelante Carlos André Brandão Rodrigues e outros, apelado município de Irauçuba e outros. Processo retirado de mesa da minha relatoria, 5.1, apelação civil número 0800-35-60-2023. Recorrente Maria Ilva Nogueira Pinheiro e Carlos Frederico Nogueira Pinheiro. Recorrido Ministério Público Estadual. Processos com pedido de vista. Iniciamos pelo 2.1, apelação civil número 020-27-03-11-2022. É o item 102 do PJE. Polo ativo Fundação Universidade Estadual do Ceará, FUNESE. Polo passivo, o Olisson Rodrigues Carvalho, da minha relatoria. A sessão do dia 2 de abril do ano de 2025, após proferir meu voto no sentido de conhecer da apelação civil para negar-lhe provimento, pediu vista dos autos para melhor apreciação a desembargadora Maria Nailde. Na sessão seguinte, 9 de abril, a nobre desembargadora comunicou à Câmara que apresentaria o seu voto na sessão do dia 16 de abril, o que aconteceu com o voto visto no sentido de conhecer da apelação civil para dar-lhe parcial provimento, para melhor apreciação de dois entendimentos, né, dos dois entendimentos, e de vista dos autos, o desembargador Gleidson Pontes. Aqui eu passo a palavra ao desembargador Gleidson Pontes, indagando se apresentará o seu voto vista nessa sessão. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde a todos os componentes desta egrégia segunda Câmara de Direito Público. A doutora Idelária, nobre representante do Ministério Público, a representante da Defensoria, que não visualizei ainda, quem é que está aqui hoje representando a doutora Maria Liduíno, boa tarde. Doutora Ismênia, representando os servidores, boa tarde. Advogados. Presidente, esse processo ele é semelhante ao que a desembargadora Iraneide pedira vista e que também eu pedi vista posteriormente para uma análise conjunta desses dois processos. Acredito que na votação que trouxe especificamente para o processo da minha relatoria, sirva de parâmetro para ambos os feitos. Então, poderíamos chamar logo esse outro, Seguinte, né? Porque aí eu faria a leitura do voto vista. Pois não. Então, chamarei aqui o 2.2, apelação civil número 0206221-2023.
Sistema SAGE, apelantes, Estado do Ceará e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos, SEBRASP, apelada Bárbara de Castro Alencar, da relatoria do desembargador Gleison. Na sessão do dia 2 de abril deste ano, após o voto do desembargador Gleison Pontes, no sentido de conhecer da apelação civil para negar-lhe provimento, a desembargadora Maria Iraneide pediu vista dos autos para melhor apreciação da matéria. Na sessão seguinte, de 9 de abril, a desembargadora Maria Iraneide comunicou à Câmara que apresentaria na próxima sessão, que foi o dia 16 de abril deste ano. E após a apresentação do voto vista, a desembargadora Maria Iraneide se posicionou por conhecer da apelação civil para dar-lhe parcial provimento, divergindo parcialmente do voto da relatoria, do desembargador Gleison Pontes, o qual pediu vista dos autos para melhor reexaminar a matéria. E assim se concatenam, né, ambos os procedimentos no mesmo sentido. Perfeitamente, presidente. Então, com o voto visto, eu já havia disponibilizado nos autos, mas eu acredito que o tempo não for suficiente para que todos tivessem acesso. Eu vou ler trecho do voto que interessa para demonstrar o entendimento que, ora, estou seguindo em relação aos feitos da espécie. Os processos anunciados por Vossa Excelência traz exatamente essa temática da heteroidentificação, objeto da decisão administrativa que negou aos candidatos o devido exame de suas características fenotípicas. Eu vou ler aqui a parte que mais interessa, deixando de lado os preâmbulos, para identificar o cerne da questão. Em virtude da anulação do ato da administração em questão, sobreveio desdobramento importante acerca da postura consecutiva. 1. Se é o caso de fazer retornar a candidata à lista dos classificados cotistas, tendo em vista não ter alcançado nota para figurar na listagem de ampla concorrência, ou se é preciso condicionar o retorno da candidata à listagem dos candidatos cotistas à nova avaliação pela Comissão de Verificação do Certame. Posicionei-me segundo o descrito no item 1, ao passo que a eminente desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, estou me referindo do processo da minha relatoria, Sim. em posição divergente, se alinhou à vertente delineada no item 2, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público, consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal no tema 485. Partindo-se da premissa de que o ato da administração é nulo, vício de fundamentação, e que a administração, por meio da SEBRASP, podendo, deixou de motivá-lo, ainda que a posteriori o ato continue inválido e, portanto, não deveria a candidata se prejudicar pela postura negativa, omissiva da administração. Exatamente por isso, estaria a candidata apta a voltar a competir no certame sem ter que se sujeitar à nova avaliação pela Comissão de Verificação, e sem que isso implique em substituição da comissão pelo Poder Judiciário. O edital é claro no sentido de que a aferição da condição declarada pela candidata será feita exclusivamente pelo critério fenotípico. Item 6.2.5 do edital, e que, dada essa restrição, não poderão ser considerados quaisquer outros elementos de convencimento. Aí eu trago aqui ainda em relação
as leis estaduais que regem o certame, a Lei 17.432, transcrevo trecho dos artigos respectivos, a Portaria Normativa 04, que também trata da temática, e continuo. Assim sendo, apenas a comissão de verificação pode aferir a condição declarada pela candidata, fundamentadamente, mediante critério fenotípico. Contudo, a omissão ou deficiência da motivação da comissão em excluir a candidata do concurso não pode lhe prejudicar. É verdade que a submissão da candidata ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros é cogente, item 6.2.1 do edital. Porém, não se ouvide que já ela se submeteu ao crivo da comissão de verificação, à administração que deixou de cumprir o seu papel de bem fundamentar a exclusão da candidata do certame. Comparativamente, nos litígios em que o candidato se insurge contra os exames psicotécnicos, em que previstos no edital critérios subjetivos de correção em vez de critérios objetivos, o Supremo Tribunal se posicionou no sentido de declarar a nulidade do exame psicotécnico, determinando a subsequente realização de nova avaliação pelo candidato, com critérios objetivos para prosseguimento no certame. Esse é o tema 1009. Eu entendo, diferentemente ocorre em relação à análise fenotípica. Acho que os critérios para o exame psicotécnico são subjetivos. Sim. No caso, porém, não há lacuna na lei e nem no edital quanto aos critérios de aferição da condição declarada pelo postulante. O critério é objetivo e ele é fenotípico, item 6.2.5 do edital. A administração é que deixou de justificar adequadamente a exclusão da candidata com base naquele critério de julgamento, sendo inaceitável conceber prejuízo à candidata, tanto no sentido de ser excluída do certame, como de ter que sujeitá-la a nova avaliação pela comissão, em que nada justifique tal reavaliação. Por tudo que foi dito, cheguei à ilação de que a postura descrita no item 1, acima, mostrava-se mais consentânea aos ditames da legislação e da justiça. Todavia, imbuído no firme desiderato de manter a uniformidade da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, notadamente no seio desta egrégia Câmara de Direito Público, com base no artigo 926 caput do CPC, em nome da segurança jurídica, filio-me ao posicionamento que me parece majoritário neste Tribunal de Justiça, alinhando-me, pois, à divergência trazida nestes autos pela eminente desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, no sentido de admitir que seja a apelada submetida a nova avaliação pela Comissão de Verificação do Concurso Público em questão, com estrita observância ao princípio da motivação. Aí eu trago a jurisprudência das demais câmaras, citando aqui, como a desembargadora Anaíl também o fez, no seu voto. Voto do desembargador Evaldo, aqui da nossa Câmara, sim. Luciano Lima, Washington, Joritza. Quer dizer, para mostrar que isso já é um entendimento que vem se consolidando nas demais câmaras. E que, ultimamente, quem tem posicionamento contrário somos nós dois, eu e Vossa Excelência, presidente Teresineu. Diante do exposto, conheço do recurso de apelação para dar-lhe parcial provimento, reformando a sentença atacada, única e exclusivamente,
para determinar que a autora seja submetida a nova avaliação pela comissão de verificação, com estrita observância do princípio da motivação. É como voto, ficando reservado meu entendimento, portanto, nos feitos que proferi, e esse voto também serve para dizer que acompanho a divergência levantada pela desembargadora Naildo no processo que é relatado por Vossa Excelência. Pois não. Então, ambos tratam da... Nós temos... Eu vou iniciar com esta votação, porque eu tive anunciado primeiro outro, mas eu vou passar a votação dessa segunda, do item 2.2, até porque eu não integro a turma julgadora, né, deste 2.2. Então, no 2.2, como foi colocado, foi lido o histórico, nós temos, então, o voto da relatoria, acatando a divergência, e só para ratificar o posicionamento, já antes externado, mas agora deve devolvê-lo também, desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, para fecharmos o julgamento. Então, Vossa Excelência, como se pronuncia? Pois não, presidente. Sim. Eu vou acompanhar a divergência, neste caso específico da relatoria do desembargador Gleison. Vai acompanhar a relatoria do desembargador Gleison. Como Não, Vossa presidente. Excelência... Ah, certo. Acompanhou inicialmente a divergência, agora acompanha a relatoria, porque a relatoria acatou a divergência. Acatou a divergência, exatamente. Pronto, ótimo. Então, concluído o julgamento, proclamo o resultado. Apelação civil conhecida para o seu provimento parcial. E assim está concluído o julgamento do item 2.2, por unanimidade. Agora, na mesma temática, voltamos aqui, como bem observou o desembargador Gleison, para o 2.2, que é a apelação civil 020, 270311 e 2022, o item 102 do PJ é da minha relatoria. Já foi lido o histórico? Aqui a pequena síntese, me posicionei pelo conhecimento e desprovimento dessa apelação da FUNES, Fundação Universidade Estadual do Ceará, em relação ao candidato Olisson Rodrigues Carvalho. A desembargadora Nailde se posicionou pelo parcial provimento, e o desembargador Gleison pediu vista dos autos. E aqui acompanha a divergência. Pronto. Diante de ambos os pronunciamentos, e para que eu não me isole no entendimento sem alguma breve consideração, eu entendo que nesses casos é preciso, pelas suas peculiaridades, examinar caso a caso, porque são variados os posicionamentos. E, no caso, vou fazer apenas umas pequenas considerações, porque que mantém o meu entendimento. Em primeiro lugar, me sustento na DC número 41 do DF, em que ela fala em a certeza de que há os fenótipos, a certeza de que não há, e a zona da dúvida razoável. Nessa zona de dúvida razoável, entende a ADI que deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial. Nesse caso, o candidato Olisson Rodrigues de Carvalho, ele enfrentou a banca examinadora e a banca, por unanimidade, entendeu que não havia condições de considerá-lo cotista. Ele ingressou com recurso administrativo, e nesse recurso administrativo já foi feita uma nova avaliação, reuniu-se a banca novamente, e 2 declararam, mantiveram os seus votos, e 1 entendeu reformar a sua indicação e considerou o candidato cotista, como cotista. Então, entendo que há uma razoável dúvida.
em relação a isso. Por conta do resultado não unânime do recurso, né? Que entendo que ser suficiente para caracterizar essa concreta dúvida acerca da cor parda do candidato. Também me posiciono pela a não edição de uma nova banca examinadora, nova formação dessa banca examinadora, considerando que, no meu entendimento, pedindo muitas vênias aos votos, né, de Vossas Excelências, muito bem fundamentados, que me fizeram realmente pensar. Entretanto, submeter o candidato a uma nova avaliação seria penalizá-lo por conta de uma avaliação imprecisa, que não acompanha os critérios que devem ser observados em relação aos fenótipos. Então, por conta disso, entendo que a banca não deve novamente se reunir para isso, quer dizer, a comissão, até porque o concurso já se encerrou, teria que se formar outra comissão, eu não sei como é que seria feito na prática. Mas, neste caso, também não fechando aqui o entendimento para os outros casos, eu entendo que cada caso deva ser examinado, assim, de per si. Então, por conta disso, eu entendo que as fundamentadas razões de Vossas Excelências mereciam, pelo menos, que eu expusesse esse entendimento. Então, vou manter, neste caso aqui do jovem Wallison Rodrigues de Carvalho, o meu posicionamento para rejeitar o resultado da comissão em relação ao mesmo. Entendendo que a comissão não justificou devidamente, até porque no edital, no item 15.7.2, existem o edital, apesar de bem genérico, mas ele ainda aponta para um conjunto de características visíveis do indivíduo que devem ser considerados. Aqui ele enumera alguns desses requisitos e eu entendi que a banca não os respeitou. Então, em nome do controle da legalidade, assim me pronuncio. Então, acreditando que os colegas, pelas razões tão bem fundamentadas em ambos os votos, ratificam seus posicionamentos, né? Então, já proclamo o resultado. Não, no caso aqui, nós teremos que passar para o estendido, né? Porque tivemos divergência, né? Então, anuncio a extensão desse julgamento por conta do artigo 942 do CPC. Como os colegas que não formam essa turma não tiveram acesso a esses autos, né, para examinar essas peculiaridades, é mais prudente que deixemos o julgamento para a próxima semana, para que esses pontos possam ser melhor avaliados. Não é, desembargadora Naide? Não haver nenhum prejuízo para o candidato, né? Eu digo de extensão de tempo, né? Mas, pelo menos, ele terá certeza de que foi devidamente examinado. Então, superado o item 2.1 e 2.2, nós passamos por 2.3. Uma apelação civil número 3.208.38.2023, é o item 103 do PJE. Nós temos no polo ativo Estado do Ceará, no passivo Maria Rafaela Silva de Souza e Wanderson Nascimento da Silva, da relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. No dia 2 de abril deste ano, após o voto do desembargador Luiz Evaldo, no sentido de conhecer para dar provimento com rejeição da preliminar arguida, pedir vista dos autos para melhor exame da matéria. Na sessão seguinte, dia 9, foi anunciado o julgamento para o dia 16 de abril. Nesse dia, apresentei meu voto vista no sentido de conhecer da apelação cível para desprovê-la, confirmando a sentença na íntegra. Na ocasião, a desembargadora Marinailde pediu o voto vista. Pediu vista dos autos para a apresentação de voto vista. E aqui eu indago, desembargadora Nailde, sobre o seu posicionamento. Maria Rafaela, não é? É o casal, né? Maria Rafaela Silva e Wanderson Nascimento.
É. Divergência só em relação aos valores. Pois não, senhora presidente, em mesa aqui, cumprimento inicialmente os integrantes desta egrégia segunda Câmara de Direito Público, na pessoa de Vossa Excelência, desembargadora Tereza Neumann. Cumprimento a nossa estimada Procuradora de Justiça, a doutora Idelária, que hoje comparece no formato presencial aqui à nossa Câmara. Cumprimento também a doutora Liduína Freitas, a defensora pública, os servidores na pessoa da doutora Ismênia, advogada aqui presente, e aos que nos acompanham, bem como a força pública. Pois não, senhora presidente, trata-se de uma apelação em que o Estado do Ceará visa a reforma de sentença que condenou o ente público ao pagamento em favor dos autores de indenização por danos morais no valor total de R$200 mil, importe a ser dividido igualmente entre os promoventes ora apelados. Em julgamento do recurso, os ilustres desembargadores Luiz Evaldo Gonçalves Leite, que, no caso o relator, e a desembargadora Tereza Neumann Duarte Chaves, convergiram quanto ao reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado sobre dano moral decorrente do falecimento do filho dos autores. Contudo, divergiram quanto à extensão de tal responsabilidade, bem como quanto à apuração do valor da indenização devida. Em seu voto, o eminente relator, desembargador Evaldo, entendeu por dar provimento ao apelo do Estado para reduzir pela metade a quantia da condenação, ou seja, para R$50 mil a cada recorrido, enquanto a desembargadora Tereza Neumann nega provimento ao recurso, a fim de manter as quantias estipuladas em sentença. Desde logo, peço vênias ao nobre relator para acompanhar a divergência, porque creio que o caso em discussão revela a hipótese de omissão grave e inexcusável do Estado do Ceará, na medida em que o ente público deixou o paciente em situação de espera indefinida e não providenciou em tempo razoável a transferência do filho dos autores apelados para leito hospitalar com especialidade cardiológica, onde a criança deveria se submeter à cirurgia cardíaca de alta complexidade. Ressalte-se que o ente público levou exatos 20 dias para providenciar a transferência do infante ao atendimento especializado. Esta morosidade, a meu ver, transcende o limite do aceitável, seja porque a frágil condição de saúde do recém-nascido já era conhecida no momento em que este veio à luz, seja porque restou evidente que a demora na transferência hospitalar acabou por trazer novas enfermidades, com elevação dos riscos inerentes à internação e à própria moléstia de que padecia o filho dos autores, aspecto que, a meu ver, ganha maior relevo no contexto dos autos. Ademais, ainda que pairasse genuína incerteza sobre o êxito de uma eventual cirurgia corretiva do problema de que padecia o menor, entendo que elaborou com acerto a magistrada de primeiro grau, doutora Verônica Margarida Costa de Moraes, quando afirmou ser inadmissível, no caso, submeter um recém-nascido com síndrome cardíaca grave, prematuramente diagnosticada, a prolongada internação hospitalar, negando, lá do outro, o fornecimento tempestivo do tratamento cirúrgico adequado ao caso, o qual fora viabilizado tão somente após decisão judicial. Assim concluiu a digna magistrada.
Não se pode olvidar que o artigo 196 da Constituição Federal atribui ao Estado o dever fundamental de garantir as ações e serviços para a redução do risco de doença e outros agravos. No escopo de tal norma, o poder público encontra-se na posição de garantidor, competindo-lhe empregar em tempo hábil todos os meios e recursos disponíveis, tanto para viabilizar o tratamento médico indicado ao paciente, quanto para evitar o agravamento das enfermidades tratáveis no âmbito do Sistema Único de Saúde. Assim, recai ao Estado o dever de agir para impedir e mitigar, dentro das possibilidades médicas, a incidência de riscos e danos àqueles que se acham sob seus cuidados. Nesta linha, parece-me que a violação continuada do dever de agir caracteriza um ilícito de superior gravidade. Além disso, para a aferição dos limites e da gradação da responsabilidade estatal, cumpre rememorar que nosso ordenamento jurídico confere à criança o direito à proteção integral e à garantia de priorização absoluta do direito à saúde, o que, entre outras prestações, compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, e ainda a precedência de atendimento nos serviços públicos, conforme artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. E prossigo. Sob o pálio da disciplina legal aplicável e tendo em vista a situação de desídia persistente verificada, desídia esta que, ressalte-se, somente cessou de forma tardia, por força de decisão judicial proferida contra o Estado do Ceará, processo 020065278/2022. Considero que a severidade do mal congênito de que sofria o filho dos autores não pode ser considerado um fator de atenuação da responsabilidade do ente público, nem representa circunstância decisiva para a redução do quanto indenizatório fixado na origem. Com efeito, a omissão estatal se fez manifesta, e mais do que isso, preponderante na espécie. Enfim, parece-me que a concessão do importe de R$100 mil para cada um dos genitores, totalizando R$200 mil, demonstra-se consentâneo com as particularidades do caso em debate, além de estar em harmonia com a jurisprudência dos tribunais no julgamento de outros casos similares. Portanto, senhora presidente, pedindo venha ao nobre desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, revejo o meu voto provisório, por mim anteriormente lançado, o que faço com a finalidade de acompanhar a divergência, negando provimento ao recurso apelatório. É assim que me manifesto, ocupando o entendimento de Vossa Excelência. Obrigada, desembargadora Nailde. Considerando a divergência aberta, converto o julgamento em estendido, nos termos do artigo 942 do CPC. E o julgamento fica. Presidente, eu gostaria de antecipar meu voto. Eu já estou amadurecido em relação aos fatos. Desde o momento que ele veio o voto divergente de Vossa Excelência, na sessão passada, e agora reforçado pelo entendimento trazido pela desembargadora Nailde, no mesmo sentido do voto divergente, eu me sinto apto a votar de logo e quero pedir vênias ao eminente relator, desembargador Luiz Evaldo, para acompanhar a divergência. Entendo que é um caso sui generis, um caso especial, e que realmente o valor da condenação aí não vai reparar mais o prejuízo, que já sofreram, né, os traumas sofridos, mas que é mais consentâneo com a realidade narrada nos autos. Eu acompanho a divergência. Pois não, obrigada, desembargador Gleison. Senhora presidente, votar?
Pois não, desembargadora Iraneide. Também, desde a semana passada, quando a senadora Nailde pediu visto, eu já havia me chamado a atenção com o voto de Vossa Excelência apresentado. Então, de sorte que eu também me sinto apta a votar neste momento, já nesse processo, para também otimizarmos, né, os nossos julgamentos. Também quero aqui pedir todas as vezes ao eminente relator, mas eu acompanho a divergência. Pois não, desembargadora Iraneide. Exatamente, nós agilizaremos bastante nesse julgamento. Devo indagar o desembargador Evaldo se gostaria de fazer alguma consideração sobre esse voto, ou podemos já anunciar Não, o julgamento? presidente, eu, respeitando o ponto de vista contrário, vou manter o voto, presidente. Pois não, desembargador. Então, concluímos o julgamento que seria, né, estendido, foi estendido, foi estendido, mas não adiado, ele foi estendido, mas não adiado, otimizando o nosso tempo. Apelação civil conhecida e desprovida é o resultado anunciado, por maioria. E eu farei bem lembrando o desembargador Gleice, a emenda, não é? Vai lavrar o acordo. Então, concluído esse julgamento, passamos ao 2.2, apelação civil número 012-627974-2009, item 101 do PJE, no polo ativo Oi S.A., no polo passivo Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Na sessão do dia 9 de abril, após a sustentação oral pela advogada da apelante, doutora Yara Maria Diniz Leite, a palavra foi retornada à desembargadora Maria Iraneide para proferir o seu voto. Foi iniciado esse voto com a exposição do seu entendimento em relação à preliminar arguída pela autora apelante, em que a desembargadora relatora rejeitou e foi acompanhada pelo desembargador Luiz Evaldo. Antes da apresentação do voto quanto ao mérito, que antecipo foi pelo conhecimento do recurso para negar provimento, pedi vista dos autos para melhor apreciação em relação a essa preliminar. No dia 16 de abril, comuniquei à Câmara que apresentaria o meu voto vista na sessão de hoje. E assim comunico que acompanho o voto da eminente relatora quanto à preliminar, após a análise bem apurada, demorada, tive tempo para fazê-lo, acatando as razões que constam na análise do voto quanto exatamente a essa preliminar, com bem destaque em relação a esse voto. Vou me abster aqui de ler, porque já é do conhecimento, né, da turma julgadora, e assim me pronuncio, acompanhando a eminente relatora em relação a essa preliminar. Como o desembargador Evaldo já havia também se pronunciado, eu peço à desembargadora relatora para reavivar aqui a nossa memória e trazer o voto, uma síntese do voto quanto ao mérito, desembargadora Iraneide, por favor, só para podermos concluir a votação. Pois não, senhora presidente, só um minuto, deixa eu acessar aqui o PJE. Item 101. 101, né? Exato. Então, quanto à preliminar, há uma unanimidade. Certo. Certo? 101. Vamos lá. 012-267974-2009. Apelação civil. Oi S.A. e no polo passivo Estado do Ceará. É aquele sobre o ativo imobilizado, não é? Exato. Exatamente. Exercícios fiscais de 2024 e 2025. Então, trazer aqui quanto ao mérito, vou pegar aqui só a parte do mérito.
ao se creditar integralmente dos valores oriundos da aquisição de ativo imobilizado, desconsiderando as saídas isentas e não tributadas, agiu a revelia do direito de crédito decorrente do princípio da não cumulatividade, consoante dispõe o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal e dos artigos 49, parágrafo 4º, 52 e 53 da Lei Estadual 12.670 de 96. Isso porque restringiu a realização do cálculo em multiplicar o saldo acumulado pela fração de 1,48avos, inobservando o coeficiente de creditamento, fração equivalente às operações de saída e prestações tributadas pelo total de operações de saída e prestações do período, para obter o proporcional percentual de aproveitamento do crédito de ICMS. Foi exatamente neste ponto que eu me fundamentei aqui com relação ao mérito. Nesse cálculo, aí, dessa fração, né, do ativo imobilizado. Pois não. Com relação ao ICMS. Então, por isso eu conheci da apelação, mas para desprovê-la. Foi nesse sentido, senhora presidente. Pois não. Obrigada, Não sei se resumidamente deu para entender. Sim. Sim. É o item 2, né, do Isso. de Vossa Excelência. Item 2. Então, eu passo a palavra ao desembargador Luiz Evaldo quanto ao mérito. Para o seu pronunciamento. Relator. Com a relatoria? Pois não. Também, depois... Desculpe, concluiu, né, desembargador Luiz Evaldo? Sim. Pois não, desculpa. Tá, falar do desembargador Evaldo. Ficou consignado aqui ouvir acompanhamento da relatoria. Certo, obrigada. Então, passo ao meu voto. Acompanha, pronto. Da mesma forma, também acompanho, analisei as questões, tem esses detalhes que a desembargadora Iraneide realçou, exatamente isso, essa fração, ainda observando o coeficiente de creditamento, esse é o cerne realmente da questão. Então, acompanho integralmente e proclamo o resultado. Apelação civil conhecida e desprovida com rejeição da preliminar suscitada. Já havia sido votada. 2.5. Agravo de instrumento número 063 762625/2024. SAGE. Agravante Estado do Ceará. Agravado Cícero Breno Salvador Moreira. Relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Na sessão do dia 16 de abril deste ano, após a sustentação oral pelo advogado do agravado, doutor Diego Silveira, o desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, relator, apresentou seu voto no sentido de conhecer do agravo de instrumento para dar-lhe provimento. Então, pedi vista dos autos para melhor apreciação da matéria e aqui comunico à Câmara que apresentarei meu voto vista na próxima sessão, ficando adiado o julgamento. Iniciamos agora a fase das sustentações orais. Temos 1.17, apelação civil número 300.861895/2024, item 3 do PJE, da relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Apelante, Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará, ISEC. Apelada Maria Tamar Tolentino Viana. Os advogados doutor Carlos André Barbosa de Carvalho e doutor Francisco de Assis Machado Alves. Aqui indago a secretária, doutora Ismênia, se encontram na sala virtual. Na sala tem o doutor Carlos, mas não está com o bilhete em nome dele. Carlos André. Vamos fazer o contato. Vai ter 2 Carlos, mas não sei. Então, eu indago ao advogado presente na sala. O doutor Carlos ou o doutor Francisco? Carlos. Certo. Os dois se inscreveram, né, para a sustentação oral.
chamando doutor Carlos André Barbosa de Carvalho e doutor Francisco de Assis Machado Alves para a sustentação oral. Você falou. Onde está? Aqui? No chat. Não, eu digo no chat. Exato. Não havendo resposta ao chamado até o presente momento, considero que a ausência dos doutores Carlos André Barbosa de Carvalho e doutor Francisco de Assis Machado Alves. Por conta disso, e como pediram, né, sustentação oral, eu passo a palavra à desembargadora Maria Naíde para uma síntese do julgamento. Pois não, senhora presidente. Aqui faço a leitura aqui do projeto de emenda, né? Pois não. Direito constitucional e processual civil, recurso de apelação civil, ação de obrigação de fazer envolvendo direito à saúde, e segue. Condenação em honorários advocatícios, questionamento quanto à forma de fixação, demanda de saúde, bem jurídico de valor inestimável, fixação dos honorários de forma equitativa, possibilidade, artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, precedentes do STJ e também do nosso egrégio Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e provido, sentença reformada em parte, apenas no que se refere ao arbitramento de honorários de sucumbência, ou seja, em arbítrio em R$1.000, mantendo-se a sentença em seus demais termos e fundamentos. É assim que me manifesto, senhora presidente. Pois não, desembargadora Naíde. A palavra ao desembargador Francisco Gleidson. Acompanha doutor relator. Palavra à desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Eminente relatora, senhora presidente. Pois não. Obrigada. Então, proclamo o resultado, só pedindo aqui a confirmação da desembargadora Naíde. Apelação civil conhecida e provida. É. Pois não. 1.82, agravo de instrumento número 340.77.22.2024, item 100 do PJE, da relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Agravante, Samares Colares Botelho e Alexandre José David Cerqueira. Advogado que requeriu a sustentação, em nome dos agravantes, doutor Fernando Falcão. E o agravado, o Estado do Ceará. Doutor Fernando encontra-se aqui conosco, né, na sala, presencialmente. E indago, doutor Fernando Falcão, se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Pois não. Então, já poderá iniciar a sua sustentação oral por 15 minutos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Saúdo a todos os desembargadores na pessoa da presidente, doutora Tereza, Defensoria, doutora Liduína, doutora Delária, doutora Ismênia, representando todos os servidores, Força Policial presente. Pela internet, saúdo todos na pessoa do desembargador Luiz Evaldo, né? Fazendo um breve resumo do caso, né? O Estado do Ceará tem uma execução fiscal, colocou a empresa e os dois sócios na dívida ativa. O nome dos dois sócios constam na CDA, tá? E nós entendemos que o fato de constar o nome dos dois sócios, ainda que o ônus da prova se inverta quando o nome dos dois sócios constam na CDA, é importante fazer um distinguish de cada um dos sócios e da situação de per si. No caso, para ficar um pouco
didático, vou falar primeiro da agravante Samaris, tá? Onde consta o nome dela na CDA. Entretanto, se formos verificar os processos administrativos que constam na principal, né, em nenhum deles ela foi intimada em momento algum. Em nenhuma fase do processo administrativo ela foi intimada, seja no termo de início de fiscalização, no termo de conclusão, no auto de infração, na decisão de primeira instância do contencioso, na decisão de segunda instância, na remessa para a dívida ativa. Em nenhum momento ela foi intimada, em nenhum momento tem a participação dela. Em todo o processo não consta procuração em nome dela, né, para que seja feita defesa por advogados, né. Ela não foi absolutamente noticiada de nenhuma fiscalização, né. Essa empresa, ela foi baixada a pedido, ou seja, não houve nenhuma irregularidade com relação ao contrato social, foi baixada a pedido, homologado na Secretaria da Fazenda do Estado, como consta a certidão de baixa também no processo, né, na data de 2020. A senhora Samaris saiu da sociedade em 16 de junho de 2016, como consta também no processo principal, no contrato social e aditivos que foram colocados no processo. Não temos, quando o nome do sócio consta na CDA, ele pode ser responsabilizado pessoalmente, ok. O ônus da prova se inverte, ok. E o sócio ele tem que ter praticado alguma das ações. Primeiro, algum ato contra o contrato social. Não consta, não tem. Baixa irregular, também não. Um ato contrário à lei, né? E aí se observa que esse ato contrário à lei é um ato pessoal, né? Porque a responsabilidade ela é subjetiva. Essa responsabilidade não é objetiva. Se assim fosse, bastaria somente a lavratura do auto de infração, que por si só os sócios já seriam responsabilizados. É necessário, sim, investigar se o sócio praticou ou não esse ato contra a lei. Ah, mas tem um auto de infração. O auto de infração ele é contra a pessoa jurídica, não contra a pessoa física. O Estado do Ceará, diferente de alguns outros estados, e principalmente diferente da União, da Receita Federal, ao lavrar o auto de infração, ela não tem o costume, como regra, intimar os sócios, intima somente a pessoa jurídica. Na União, na Receita Federal, o auto de infração, após a lavratura, é dado ciência à empresa e aos sócios, chamando os sócios para a sua defesa pessoal, com a responsabilidade pessoal, o que não está acontecendo em regra no estado do Ceará. E esse é um distinguish muito importante que tem que ser levado em consideração a senhora Samaris, que é a primeira agravante, né? Porque ela não foi intimada de forma alguma em nenhum momento do processo. E mais, como ela saiu da empresa em 2016, a fiscalização foi em 2018. Ela já tinha saído da empresa no momento da fiscalização. Bem verdade que o fato gerador era ainda de seu período. Isso tem que ser dito, era do período dela. Tá? Ocorre que ela já tinha saído da sociedade, não foi intimada em nenhuma fase pré-processo, no procedimento administrativo, nem no processo administrativo tributário. Em nenhum momento ela foi convocada para se defender. Né? Com relação à apuração da responsabilidade dos sócios, então, se observa que, no caso da senhora Samaris, né, não há qualquer procedimento com relação a ela, não há participação dela em nenhum momento do processo administrativo, não consta o nome dela em nenhuma intimação, não consta em nenhum AR o nome dela, né,
e ela saiu da sociedade antes mesmo da fiscalização. E se observa também nas CDAs, e aí eu gostaria só de chamar a atenção, é um fato que não consta no processo, porque foi bem posterior a isso, né? A senhora Samos entrou administrativamente na PGE, tá? E dessas 24 inscrições, somente 8 permaneceram em nome dela. Todas as outras já foram excluídas, tá? Então, o débito dela, a responsabilidade da senhora Samares, no momento, perante a PGE, são de 8 inscrições, né? Que somam um total com juro, correção e a multa, que é de valor bastante considerável, em 1.400.000. Já no caso do senhor Alex, ele deu baixa na empresa de forma regular, né? Ele não encerrou as atividades de forma irregular. Consta também no processo principal a certidão de baixa da Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda só dá essa certidão de baixa quando a empresa solicita, e aí é baixa a pedido. Quando se trata de baixa de ofício, nessa situação, o Estado encontrou a empresa em situação fiscal irregular, quanto, por exemplo, as informações prestadas mensalmente, ou encerrou suas atividades e não avisou nada ao fisco, ela é colocada em edital e 30 dias depois é efetivada a baixa. Nesse caso, quem foi intimado também para apresentar a defesa foi exclusivamente a empresa, não foi a pessoa do senhor Alexandro, somente a empresa. Mas ele tomou conhecimento? Tomou conhecimento, contratou uma banca de advogados e fez a defesa do auto de infração com relação ao mérito do auto de infração e não com relação à sua responsabilidade pessoal, pelo motivo de nunca ter sido intimado, pelo motivo de nunca ter sido acusado em nenhum momento durante a fiscalização de sua responsabilidade pessoal. O auto de infração, os autos de infração, todos foram contra a pessoa jurídica, intimação feita para a pessoa jurídica e a acusação direta para a pessoa jurídica. Em nenhum momento houve acusação da responsabilidade pessoal do sócio, de nenhum dos dois. E confesso aos senhores, eu passei 11 anos na Secretaria da Fazenda, onde tive a oportunidade de ser julgador de primeira instância, e posteriormente, depois que saí, conselheiro da segunda instância, né? Confesso que vi pouquíssimos casos em que o fiscal, de fato, fez a acusação direta à responsabilidade do sócio, provando a participação do sócio naquela infração, né? Ou seja, não é mais regra essa posição do auditor, né, de informar a participação do sócio, né? Ele simplesmente, nesses últimos tempos, o auto de infração está somente com relação à matéria de direito e não com relação à responsabilidade do sócio relativamente àquela infração da pessoa jurídica, né? E o senhor Alexandro, ele deu baixa na empresa de forma regular no dia 7 de agosto de 2020. A certidão também consta no processo, né? Então, o tema 962, com relação ao redirecionamento da execução fiscal, né, ele deixa claro que, quando fundada na dissolução irregular, não é o caso. A empresa foi dissolvida de forma regular, né? E veja que na dissolução da sociedade, eu queria muito frisar esse ponto, por conta de entender que seja um distintivo bem importante em relação a outros casos, né? Com relação à senhora Samares, ela saiu da sociedade antes mesmo da fiscalização. Se observarem as CDAs, que ainda consta o nome delas, um é um auto de infração e todos os outros são resto de parcelamento. Parcelamento que não foi feito por ela, porque ela já tinha saído da empresa nesse momento, nessa época, né? E isso que eu falo consta no processo principal, no contrato social e nos aditivos colacionados ao processo principal, né? Senhor desembargador relator, doutor Evaldo, senhora presidente, mais desembargadores, né?
Diante disso é que se pede, né, a análise, né, de per si desse caso, né, é um caso bem diferenciado, né, para que os senhores possam dar provimento ao agravo, né, para, em primeiro momento, a suspender a exigibilidade dos créditos com relação à senhora Samares, né, pelos motivos já apresentados, e a expedição da certidão positiva com efeito de negativa, né, e, em segundo momento, do senhor Alexandro, né, de igual forma, suspender a exigibilidade e emissão da certidão positiva com efeito de negativa. Senhores, muito obrigado pela atenção. Não, obrigada, doutor Fernando Falcão, e passo a palavra ao eminente relator, desembargador Luiz Evaldo, para a síntese do julgamento. Pois não, presidente. Cumprimento o ilustre advogado. Aqui o projeto da emenda. Direito tributário, agravo de instrumento, responsabilidade tributária de ex-sócios, inscrição em dívida ativa, pedido liminar de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, ausência do fundo bonjuris, recurso desprovido. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto por ex-sócios da empresa American Laser Comércio e Indústria de Máquinas Limitada, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, no bojo de ação ordinária proposta em face do Estado do Ceará. Pretendem os agravantes a suspensão liminar da exigibilidade dos créditos tributários que foram incluídos como corresponsáveis, bem como a expedição de certidão positiva, com efeitos de negativa, alegando a ausência de processo administrativo prévio, inexistência de dissolução irregular da sociedade e violação aos princípios do contraditório da ampla defesa. Questão em discussão. Há duas questões em discussão. Verificar se é possível, em sede de tutela de urgência, suspender a exigibilidade de créditos tributários lançados contra ex-sócios na condição de corresponsáveis, sem que haja pedido específico de anulação dos lançamentos. E, item 2, estabelecer se é cabível a expedição de certidão positiva com efeito de negativa diante da inscrição dos agravantes em dívida ativa. Razões de decidir. A tutela de urgência deve guardar correspondência com o pedido principal da ação, sendo vedado pleito liminar mais amplo do que o pedido formulado na exordial, como ocorre no caso em que não se requer a anulação dos débitos, nem a exclusão dos agravantes da certidão de dívida ativa. A inclusão dos agravantes como corresponsáveis em CDAs, sem a comprovação, nesta fase processual, de que não incorreram nas hipóteses do artigo 135 do CTN, impede o reconhecimento da ilegalidade na cobrança de forma liminar, sobretudo quando não há elementos suficientes que comprovem o não cometimento de infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto. A jurisprudência do STJ admite a inclusão do nome de sócio na CDA com responsabilidade solidária, incumbindo a este o ônus de provar a inexistência dos pressupostos legais de responsabilização nos termos do tema repetitivo 103. A exigência de débitos tributários inscritos em dívida ativa impede, nos termos do decreto estadual número 24.569/1997, a expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, sendo inviável o acolhimento do pedido sem prévia demonstração de irregularidade no procedimento de inscrição. A ausência de informações completas sobre a participação societária dos agravantes, bem como a falta de documentos comprobatórios dos processos administrativos fiscais que originaram as CDAs, impede a análise mais aprofundada da legalidade das inscrições. A eventual concessão da tutela de urgência pretendida beneficiaria também a pessoa jurídica devedora e terceiros corresponsáveis, não incluídos na lide, o que reforça o descabimento do pleito liminar, nos amplos termos em que é requerido. Portanto, senhora presidente, recurso desprovido. É como voto. Pois não. Obrigada, desembargador Evaldo. Eu acompanho Vossa Excelência, inclusive realçando a consistência da ementa, das razões de decidir, bem minuciosamente aqui expostas, e ora ouvidas por todos.
Então, acompanho integralmente. Passo a palavra à desembargadora Maria Nailde sobre o seu voto. Senhora presidente, parabenizando aqui o nobre advogado pela sua manifestação, mas neste momento, senhora presidente, eu confirmo o voto provisório acompanhando o nobre relator. Obrigada, desembargadora Nailde. Então, proclamo o resultado, agravo de instrumento conhecido e não provido, agradecendo também a presença do doutor Fernando aqui na nossa sessão, presencialmente. Hoje não. 1.62, apelação civil número 3.57704/2023, item 44 do PJE. Relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Apelante Cícera Jani de Lima, advogado doutor José William Pereira da Silva e o apelado município de Mauriti. Doutor José William Pereira se encontra na sala. Doutor Ismênia? Oi, me encontro, sim. Se encontra? Pois não. Está com outro nome. Pois não, doutor José Só um William. minuto, só um minuto. O senhor está, como diz o desembargador Gleide, está atento. É porque eu entrei no Zoom da O senhor esposa. entrou no... Certo. Vocês me Mas- veem? Pois não, lhe vemos e ouvimos bem, doutor José Eu William. não estou conseguindo ver vocês, porque tinha tanta aba aqui aberta. Então, o senhor E se aí? posicione aí, verifique aí, porque nós estamos lhe vendo e lhe Pronto, o ouvindo. importante então é vocês me verem. Pois vamos seguir, então. Exato. Vamos dar seguimento. Vamos sim. Devo lhe comunicar, assim, de antemão, que o voto atende os interesses da apelante, da senhora Cícera Jani, certo? Então, ainda o seu intento de sustentar oralmente? Não. Pois não. Então, já agilizo, passando a palavra à desembargadora Maria Iraneide para a síntese do seu julgamento. Desembargadora Maria Iraneide, é o item 44 do PJE. O áudio está desligado, desembargadora Iraneide. Pronto. Obrigada, senhora presidente. Eu devo, então, aqui me redimir, para agora cumprimentar como deveria, os evidentes pais que não fiz na primeira oportunidade, também a doutora representante do Ministério Público, doutora Delária, que hoje se fez presente aí na fala física, e infelizmente eu hoje não pude ir. Eu cumprimento a doutora Liduína, representante da Defensa Civil, e em especial ao advogado que pediu a sustentação, o doutor Zé William. Pois muito bem, senhora presidente, Vossa Excelência já adiantou que o voto atende aos interesses, e eu vou me ater aqui à leitura caixa alta, que eu creio que resolva aqui a questão. Na verdade, eu vou fazer resumidamente aqui a leitura da emenda. Questão em discussão. A questão de discussão consiste em analisar a ocorrência de dispendência entre a presente ação e a reclamação trabalhista de números, sequência de 30.108.60/2023, a qual for extinta sem julgamento de mérito ante a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. A dispendência ocorre quando na ação reproduz outra anteriormente proposta, havendo entre elas identidade de partes da causa de pedir e do pedido nos termos que dispõem os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 337 do Código de Processo Civil. A interposição da presente ação, a ação trabalhística já havia sido extinta sem julgamento de mérito, enquanto ao tempo do proferimento da sentença ora combatida, aquela ação já havia transitado em julgado e seus autos arquivados, não sendo enviados a esta Justiça Estadual.
Destaque, quando no julgamento da presente ação, inexistia a ação com tríplice identidade em trâmite e pendente de julgamento, tendo o juízo de primeiro grau incorrido em equívoco ao acolher a preliminar de litispendência. Deve, portanto, a sentença recorrida ser anulada e tornar os autos a primeiro grau de jurisdição. Portanto, resumindo aqui, senhora presidente, apelação conhecida e provida, sentença anulada, retorno dos autos à origem. É como voto. Pois não. Obrigada, desembargadora Iraneide. Como voto, desembargador Evaldo? Acompanho a eminente relatora, presidente. Também, da mesma forma, acompanho a eminente relatora e anuncio o resultado. Apelação civil conhecida e provida. Agradeço também a presença do doutor José William. Boa Agradeço tarde. a todos. Bom trabalho. Até mais. 1.40. Apelação civil número 0051-212-88-2021, item 14 do PJE. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Apelante, Jorge Luiz Moreira Martins. Representado pelo advogado Dr. Antônio Rafael Cavalcante Assunção. O apelado Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Dr. Antônio Rafael Cavalcante, se encontra na sala? Sim, excelência. Não, doutor Antônio Rafael, meus cumprimentos. Cumprimentos. Aqui, lhe antecipo que o voto atende os interesses do apelante, do senhor Jorge Luiz. Então, ainda persiste o seu intento de fazer a sustentação oral? Dispensa a sustentação oral, excelência. Pois não. Então, já passo a palavra ao desembargador Gleidson para a síntese do julgamento. Pois não, presidente. Vou ler a ementa, caixa alta, que essa, para o nobre advogado estar presente, o voto será disponibilizado na sequência do encerramento da sessão. Ementa, previdenciário, apelação civil, ação de conversão de benefício, incapacidade total e permanente laborativa, laudo pericial, comprovação dos requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, recurso conhecido e provido, sentença reformada. Eu voto. Obrigada, desembargador Gleidson. Como vota a desembargadora Maria Iraneide? O eminente relator, senhora presidente. Desembargador Luiz Evaldo, qual o seu voto? Acompanho a relatoria, presidente. Pois não. Proclamo o resultado da apelação civil conhecida e provida. Obrigada, doutor Rafael, pela presença. Obrigado, excelências. Bom trabalho. Obrigada. Concluídas as sustentações orais, indago a excelentíssima senhora representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Francisca Idelária Pinheiro Linhares, se há alguma manifestação nos processos desta sessão no interesse da vossa instituição. Excelência, estou sendo ouvida, né? Eu cumprimento a vossas excelências, os desembargadores, desembargadora Iraneide, desembargadora Nailde, desembargadora Terese, desembargador Evaldo Gonçalves, desembargador Francisco Gleidson, e nessa tarde em que aqui estamos já finalizando os trabalhos, né? Cumprimento igualmente a doutora Ismênia, que aqui representando também os demais servidores, cumprimento a nossa força policial aqui presente, e os doutos advogados que por aqui passaram, a defensora pública, doutora Liduína. O Ministério Público tinha 6 processos aqui, que eu vou relacionar os números todos examinados, né, o número dos processos aqui e as discriminações, que é 005708, 82, 300238, 44, 001371, 30, 2001, o 001300661, 2013,
cujos pareceres eu os examinei todos e nada tenho a acrescentar. Apenas há uma ressalva sobre o parecer número 02-24-26, em que houve foi um recurso do Ministério Público, porém não foi recebido em razão de perda de objeto. Era um processo sobre saúde, internamento, a pessoa já tinha obtido êxito na sua postulação. Apenas gostaria de registrar e, finalizando aqui, agradecer a Vossas Excelências, né? Ao que parece, hoje será realmente o último dia que eu trabalho aqui na Câmara, em razão da minha aposentadoria. Primeiro, agradeço a Deus por ter me permitido a permanência nesta Câmara de Direito Público. Depois, agradeço a Vossas Excelências as lições aprendidas sobre a harmonia entre o justo e o legal, e a convivência respeitosa e harmônica com os membros dessa Câmara. Embargadores, muito obrigada. Estou terminando o meu combate, né, que eu acredito que foi bom combate no Ministério Público, depois de 50 anos, e sou muito, muito agradecida a Deus pela minha carreira e pela convivência que eu tive com o Tribunal de Justiça, enfim, cumprir o meu propósito de vida, que realmente era esse, de ver o justo e o legal sempre harmônicos. Muito obrigada a todos. Nada, nós lhe agradecemos muito. Eu gostaria até de antecipar o nosso registro, né, que nós iríamos fazer ao final, mas já que Vossa Excelência fez esse pronunciamento, eu não posso também deixar de lhe apresentar os meus votos assim de excelente e nova etapa de vida e registrar a nossa admiração, mas particularmente a minha admiração pelo trabalho desenvolvido que eu conheci nesta segunda Câmara de Direito Público, no Tribunal de Justiça, né, ainda na antiga segunda Câmara, né, e lá aprendi ali a admirar, ouvir os seus votos, os seus entendimentos, os seus pronunciamentos, e devo registrar isso logo de antemão, e naturalmente ao final passarei a palavra aos colegas para seus pronunciamentos. Vamos concluir aqui, já estamos na fase final, e passo a palavra à doutora Maria Liduína Freitas da Silva, a ilustre representante da Defensoria Pública, que presente virtualmente, só para lhe indagar sobre o seu interesse em algum processo que foi apresentado nesta sessão, quer dizer, aliás, o interesse da instituição, de Vossa Excelência. Boa tarde a todos. Não, Excelência. Nada requerido. Então, aqui fechando a nossa sessão, vamos só para a fase final da ratificação dos votos provisórios, proferidos, né, anteriormente, de forma prévia a essa sessão, nos sistemas SAGE e PJE. Dago, começando aqui pela desembargadora Maria Daíde Pinheiro Nogueira. Pois não, senhora presidente, cumprindo aí essa etapa que a Vossa Excelência sugeriu, eu confirmo a minha votação, seja na condição de relatora ou na condição de vogal, nos dois sistemas, PJE e SAGE. Pois não. Desembargador Francisco Gleidson Pontes. Também, presidente, confirmo meus votos provisórios concedidos na condição de relator e de vogal em ambos os sistemas. Pois não. Desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Do mesmo modo, senhora presidente, eu confirmo todos os votos por mim proferidos como relatora e vogal em ambos os sistemas, PJE e SAT. Obrigada. Desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Confirmo igualmente, presidente, os votos por mim proferidos como vogal ou como relator em ambos os sistemas SAGE e PJE. Obrigado. Da mesma forma também, ratifico todos os votos provisórios por mim proferidos na qualidade de relatora e vogal. Assim, concluída a nossa votação de hoje, eu indago a secretária da Câmara, doutora Ismênia, quantos processos nós conseguimos votar hoje? 110 processos julgados. 110 julgados.
como antecipei, gostaria de passar a palavra aos colegas sobre assim, esse momento tão especial, né, de termos pessoalmente a doutora Idelária conosco para fazer esse fechamento, né, de sua exitosa carreira. Pois não, desembargadora Maria. Obrigada, senhora presidente, pela oportunidade de falar aqui deste momento de muita emoção, de muito agradecimento, primeiro a Deus, como se referiu a doutora Idelária, que na sua árvore genealógica também é Pinheiro, do Riacho do Sangue, da minha origem também, e isso fico muito feliz, porque tive a oportunidade de conhecer a doutora Idelária antes de ingressar na magistratura. Ainda escrevente, já acompanhava o seu trabalho, a sua maneira de ser, a sua elegância. A desembargadora, a doutora Idelária, sempre teve uma postura de uma lady, né? Muito elegante, e assim continuou, até os dias em que ela esteve na sua atividade, exercendo o seu mistério, e para cada um aqui é muito importante que se diga que a doutora Idelária teve um belo casamento com o desembargador Estênio Leite Linares, que também é filho natural da região do Cariri, Lavras da Mangabeira, e que realmente ela pode dizer que teve uma vida coroada de êxitos, seja no campo pessoal, seja no campo profissional. 50 anos dedicado ao Ministério Público, numa época bem difícil, que ela teve que enfrentar o interior, depois chegou na capital, e sempre foi aquela pessoa que agregou, que somou no Ministério Público. Então, deixa essa instituição com seu legado registrado em livro de ouro. E aqui nós que integramos a segunda Câmara de Direito Público, podemos dizer que a doutora Idelária deixa a sua história de vida para cada um que teve a oportunidade de acompanhar o seu trabalho, de acompanhar a sua maneira de agir diante das situações, ora mais complexas, ora menos complexas, mas sempre deixando o seu legado. É uma atual procuradora de justiça que ela sempre teve uma sede pela escrita, sai deixando inclusive livro publicado. E eu quero aqui deixar registrado o meu agradecimento, porque ela me homenageia no livro em que eu aqui, à época, propus aqui um voto de parabéns. Então, eu acho que todas as etapas de um profissional bem-sucedido, a doutora Idelária soube alçar a isso. E hoje nós só temos a agradecer pela sua amizade, pelo seu trabalho dedicado tanto ao Ministério Público como aqui à Justiça Estadual. A sua história se encerra nesta data com essa sessão, mas o seu nome, o seu legado continuará sempre vivo nas nossas mentes, de uma pessoa realmente agradável. Isso é que é importante. Você sair pela compulsória, como a doutora Idelária sai, deixando saudades e não alívio. Já dizia, né? Feliz de quem deixa saudade. Então, essa saudade será uma saudade, vamos dizer, de boas recordações. Que nesta nova etapa da sua vida, doutora Idelária, seja também a continuidade da felicidade em que sempre usufruiu. São dias que realmente vai, com certeza, se dedicar a uma outra atividade, porque ela não é de parar. Ela, com certeza, tem seus projetos, e que esses projetos eles sejam exitosos. Então, parabéns, doutora Idelária, e que Deus e Nossa Senhora
permaneçam lhe abençoando e guiando seus passos. Muito obrigada. Com certeza. Marca do Gleidson. É um momento realmente de regozijo, né? Encerramento de uma trajetória bela, e a doutora Idelária está, nesta data, encerrando nesta segunda Câmara de Direito Público. Para nós é um privilégio ter ladeado com Vossa Excelência durante todos esses anos, uma presença leve, uma mulher elegante, de fino trato, de um trabalho profissional digno e reconhecido por todos nós que fazemos o Poder Judiciário. 50 anos de atividade não é coisa pouca. Eu sei que eu já tenho mais de 50 anos, mas em diversos ambientes onde isso se renova a cada etapa, a cada momento. Mas numa carreira como a do Ministério Público, que exige do profissional denodo, qualificação, dedicação pelo outro, sempre o olhar é voltado ao outro. Então, Vossa Excelência pode realmente se regozijar de que prestou um grande serviço à sociedade cearense. E a nós realmente fica uma lacuna. Dizem que não existem pessoas insubstituíveis. Eu posso até concordar, mas há aquelas pessoas que deixam nós vazios, pela saudade, pelo convívio harmonioso, agradável que sempre se tem no dia a dia. Essas pessoas saem do nosso convívio e a gente fica à procura de outra para suprir as nossas necessidades de carinho, de amizade, de bom convívio. Então, nesse aspecto, eu parabenizo Vossa Excelência de ter tido essa vida profissional tão próxima dos semelhantes. E de nós que fazemos o Poder Judiciário, parece que éramos todos do mesmo lado. Vossa Excelência, muito leve, muito solta, desenvolta, desenvolvia seu labor de forma tão sutil que a gente nem percebia que estava ali. Um representante do Ministério Público parecia até uma magistrada da Câmara. Então, eu queria desejar-lhe muitas felicidades, porque sucesso Vossa Excelência já obteve. Daqui para frente é paz espiritual e fazer aquilo que mais lhe agrada. Já ouvi daqui o sussurro de que vai estudar. Pesquisar, psicologia. Então, vai fazer muito bem, porque ler, estudar é sempre aprimoramento do ser. Seja feliz. Obrigada, Excelência. É isso mesmo. Senhora presidente, Pois não. eu também queria aqui me acostar a essas palavras, todas que foram ditas, tanto pela desembargadora Nailde, narrador Bardo Gleidson, e dizer para a doutora Idelária que é uma pena, de fato, de coração, não está aí para abraçar pessoalmente, porque esse convívio que tivemos, embora na maioria das vezes virtualmente, foi muito gratificante para nós, porque, conforme já disseram aqui meus colegas, Vossa Excelência é uma pessoa afável, uma lady, realmente uma lady. Então, é sempre prazeroso estar na sessão quando Vossa Excelência participa. Eu ouvi aqui a senhora dizer que terminou o seu combate. Então, eu quero dizer que combateu realmente o bom combate. E sua missão e contribuição
para a Justiça, nesses 50 anos de Ministério Público, foram cumpridos com louvor. Excelência realmente já deu a sua contribuição com maestria e competência. Então, vai nos deixar muita saudade. Disse aqui a desembargadora Laílde que a senhora escreveu a sua história em um livro de ouro, né? Se eu bem me lembro, o livro de ouro era muito utilizado anteriormente, quando cumpríamos uma etapa escolar. Tinha aquele livro de ouro que se assinava, deixava a assinatura quando terminava uma etapa da nossa vida escolar. Então, você está terminando essa sua etapa de vida, que no Ministério Público, contribuindo com a Justiça, realmente é um livro de ouro. E eu quero subscrever esse livro de ouro também. Então, parabéns por esses 50 anos tão laborosos e de grande contribuição para a Justiça, e desejar felicidade sempre. Sei que, conforme disse aqui os que me antecederam, que a senhora não vai ficar parada, né? Então, a mente será sempre regada, né, com mais estudo, e essa pesquisa que eu ouvi aqui baixinho, mas eu ouvi que Vossa Excelência vai se dedicar. Então, um abraço fraterno e seja feliz. Muito obrigada, Excelência. Muito obrigada. Não, desembargador Luiz Evaldo. Pois não, presidente. Também quero me associar às palavras de congratulação à doutora Idelária Pinheiro Linhares, e lamentando, como disse a colega Iraneide, não poder estar aí presente, que achava que seria dia 30, antecipou. Achávamos. Então, Sabe. mas é uma missão cumprida em termos da Procuradoria, como do MP. Porém, continua, como já foi dito aqui, os seus projetos pessoais certamente terão sucesso e glória, assim como foi durante esse período junto ao Ministério Público. E eu quero desejar muita felicidade pessoal. E, sem dúvida, foi muito bom este convívio que tivemos na segunda Câmara de Direito Público com a senhora. Seja muito feliz. Forte abraço. Muito obrigada, Excelência. Pois não. Nós temos aqui a doutora Maria Liduína, está, né, gostaria de... Está de duplicidade, exato, nós estamos. Eu também quero me congratular com a doutora Idelária, né, e desejar muita felicidade, né, e que Deus abençoe a sua nova trajetória. Pois não. Muito obrigada, Excelência. Muito obrigada. Eu vou fazer só o fecho, né, da nossa homenagem, porque assim, eu estou me sentindo muito privilegiada por estar na presidência da Câmara e vivenciar esse momento com a doutora Idelária, né, a quem eu tanto admiro por todas as qualidades aqui realçadas, que extrapolam em muito o profissionalismo do Ministério Público, né? Então, a presença realmente de um ser humano especial, doutora Idelária. Obrigada pela sua convivência, pelos seus ensinamentos, tantos, né? E que Deus também lhe abençoe mais ainda pela sua trajetória. E é até uma raridade, né? Conhecermos uma pessoa que tenha se dedicado tanto ao Ministério Público, como à magistratura também. Então, leve o nosso... É uma marca extraordinária, né? Que mostra o valor da doutora Idelária ao ingressar no Ministério. Uma jovem, não é muito jovem, que conseguiu, geralmente nós conseguimos na etapa de vida mais avançada, a doutora Idelária
andou bem, né? Rápido, né? Deus Para ajude. a sua realização pessoal. Graças a Então, obrigada por tudo, pela Eu sua agradeço presença, você. pelo seu exemplo. Muito Viu? obrigada a todos os senhores. Deus Vamos quer. fazer um registro. Sim. Inclusive, exatamente, nós estávamos esperando no dia 30, até perguntei que seria. Sim, pronto, está ótimo. Que gostaríamos. Encerra, Badura. Pode encerrar.